Vou falar aqui nesse momento, senador, sobre um assunto muito importante da necessidade desse Brasil que precisa estar caminhando sempre para frente mesmo, que é sobre a questão da energia elétrica, sobre as últimas decisões da ANEEL, que aprimorou as regras da mini e microgeração de energia elétrica para esse nosso país tão importante, tão imenso, tão ensolarado, inclusive, né, e com tantos ventos. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou na semana passada aprimoramentos importantes à Resolução Normativa número 482/2012, que criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema permite que o consumidor instale pequenos geradores como painéis solares fotovoltaicos e microturbinas eólicas, entre outros, em sua unidade consumidora e troque energia com a distribuidora local, com o objetivo de reduzir o valor de sua conta de energia elétrica. Entenda bem, senhores e senhoras ouvintes, permite que você possa gerar a energia e o excesso ser repassado à empresa concessionária de energia elétrica. Dessa forma, quando as mini e microgeradoras produzirem energia em quantidade superior à energia consumida em determinado mês, o consumidor ficará com os créditos, que pode ser utilizado, inclusive, para abatimento nas contas dos meses seguintes, senhor presidente. E também pode ser utilizado em outra unidade consumidora que, porventura, o cidadão tenha. De acordo com as novas regras, o prazo de validade dos créditos foi ampliado de 36 para 60 meses. Esses créditos também podem ser usados para abatimento em contas de unidade consumidoras do mesmo titular, como já disse, situadas em outro local, desde que se situe na área de atendimento da mesma distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos foi denominada pela Agência Nacional de Energia Elétrica como autoconsumo remoto. Isso é muito importante porque aquela pessoa que tem uma possibilidade de fazer uma grande geração, tem outros negócios, o excesso ali produzido, ele pode ser utilizado agora até por 60 meses em outra instalação de consumo de energia elétrica que, porventura, não tenha mini nem microgeração. Outra inovação relevante adicionada à norma pela ANEEL diz respeito à possibilidade de instalação de geração distribuída em condomínios. Nesses casos, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens a serem definidas por eles próprios. Então, imagina, senhor presidente, projetos tipo Minha Casa Minha Vida pode ter sua central de geração de energia e essa central ser distribuída para as casas dos condomínios e até, se tiver excesso, dar um plus para o condomínio utilizar naquele momento que ele necessitar de mais energia, entendeu? Então, isso é uma medida muito importante. A agência criou ainda a figura da geração compartilhada, possibilitando que diversos interessados se unam em consórcio ou em uma cooperativa e instale uma unidade de micro e de mini geração distribuída e utilize a energia gerada pela produção das contas de luz dos consorciados ou cooperados. Então, aquela pessoa, inclusive, que tem dificuldade financeira e coisa e tal, pode se juntar numa cooperativa, fazer essa geração e, além de fazer o seu uso, o excesso pode ser repassado para a rede, para ser utilizado na outra cooperativa. A ANEEL também estabeleceu regras que simplificam os procedimentos necessários para conectar unidades de micro e mini geração distribuída à rede da distribuidora. Foram instituídos formulários padrão para a realização da solicitação de acesso pelo consumidor. Diminuiu também o prazo para a distribuidora conectar geradores de até 75 kW, de 82 dias para 34 dias, ou seja, aquele tempo de demora que as pessoas ficavam esperando muito tempo para ter seu aviário de frango ligado ou outras coisas, agora está reduzido a 34 dias. Adicionalmente, a partir de janeiro de 2017, os consumidores poderão fazer a solicitação e acompanhar o andamento do seu pedido junto à distribuidora de energia elétrica pela internet, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. As novas regras que começam a valer a partir de 1º de março de 2016
permite o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada para a geração de energia elétrica nesse sistema. Segundo essas regras, denomina-se geração distribuída aquela que se aplica a centrais geradoras com potência instalada de até 75 kW. Considera-se como mini geração distribuída aquela com potência de 75 kW e menor ou igual a 5 MW. Isso é muito importante, senhor presidente. Esse limite foi aumentado de 1 para 5 MW. O limite superior, em caso da fonte hídrica, ficou sendo 3 MW. Em qualquer dos casos, essas fontes devem ser conectadas à rede de distribuição por meio de instalações nas próprias unidades consumidoras. Senhor presidente, esses aprimoramentos nas regras são a decorrência natural do sucesso dessa iniciativa e da experiência acumulada desde o início desse programa, com a publicação da resolução em abril de 2012. Até outubro desse ano, já haviam sido instalados 1.285 centrais geradoras, sendo 1.233, ou seja, 96% do total, de fonte solar fotovoltaica, 31 de eólicas e 13 de híbridas, solar e eólica, aquele sistema que permite utilizar as duas coisas. 6 movidas a biogás, uma biomassa e uma hidráulica. A agência promete acompanhar de perto a implantação das novas regras do sistema de compensação e prevê que até 2024, cerca de 1,2 milhões de unidades consumidoras possa produzir energia nesse regime, totalizando 4.500 megawatts de potência instalada. Eu acho pouco, senhor presidente. A China está prevendo nos próximos 5 anos a instalação de 100 megawatts de energia solar fotovoltaica. A China tem menos sol do que o Brasil. A solimetria nossa é muito mais favorável. Então, essa possibilidade, essa meta de 3 megawatts incrementado, que dá 4.500 megawatts, até 2020, é muito pouco. Nós precisamos rever essa meta e dar condição, fazer isenções tributárias, dar condição para que as fábricas de painéis solares, para que as fábricas de inversores, que as fábricas dos equipamentos necessários para podermos massificar a energia solar nos tetos da nossa zona de casa, nos tetos das micro e pequenas empresas e de todo mundo, possa acontecer de uma forma mais favorável. Na situação de hoje, o payback é exatamente de 7, no máximo 8 anos, chegando a caso de 5 a 6 anos de payback. Então, quer dizer, e o sistema dura 30 anos. Então, se a gente facilitar e dar melhor condição para a instalação do sistema, o Brasil vai poder usar sua energia muito mais para a indústria, para o comércio, para dar melhores condições de produção. E isso vai ser muito importante para toda a nossa sociedade. Entendeu, senhor presidente? A agência promete acompanhar de perto, eu já falei, essa instalação. Quero congratular-me com a ANEEL por essa iniciativa, que, de certa forma, atende apelo que eu havia formulado já há algum tempo para que fossem criadas políticas públicas de incentivo à utilização da energia solar fotovoltaica. É que, segundo dados do próprio governo federal, se toda a potência dos telhados de todas as casas brasileiras fosse aproveitado, teríamos uma capacidade de geração de energia elétrica suficiente para abastecer o consumo do setor residencial 2,3 vezes. Tá? Como se vê, a energia solar é uma das alternativas energéticas mais interessantes para reduzir a utilização de combustíveis fósseis, cuja queima, senhor presidente, contribui grandemente para o aumento do aquecimento global. Neste momento, quando os principais líderes do mundo estão reunidos em Paris, na COP21, buscando soluções para a redução da emissão de gases de efeito estufa, a fim de sustar o processo de aquecimento global, essa alternativa precisa mais do que nunca ser fortemente estimulada, senhor presidente. Mas tudo isso coloca em pauta outra questão. Como sabe, vossas excelências, a energia solar fotovoltaica
é uma fonte de geração complementar, assim como a fonte eólica. Elas só geram energia quando há sol e vento. São intermitentes. Por isso mesmo, necessitam de fontes firmes que operem na base do sistema para assegurar o abastecimento da energia elétrica. Fontes consideradas firmes são as hidrelétricas com reservatório de acumulação e as termoelétricas. Estas últimas, com exceção das nucleares, além de muito mais caras, produzem o indesejado efeito estufa, que o mundo todo hoje pretende evitar, inclusive as chuvas ácidas. As emissões de gases de efeito estufa vêm crescendo no Brasil por causa do aumento da geração térmica. De 2011 a 2014, essas emissões cresceram 171%, enquanto a geração de energia aumentou apenas 11%, segundo os dados da SEG Monitor Elétrico, publicados recentemente pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo a mesma fonte, o fator de emissão passou de 31,9, pasme, senhores, para 130,9 toneladas de gases carbonos equivalentes por gigawatts-hora instalado nesse período. Para nossa sorte, ainda temos um potencial inexplorado de mais de 90 mil megawatts de energia limpa e barata, reserva de que poucos países dispõem, mas precisamos saber aproveitar esse potencial, extraindo desses aproveitamentos hidrelétricos o máximo possível. Isso significa, senhor presidente, que tem que parar de fazer apenas usinas a fio d'água. Nós não podemos continuar com essa prática. Precisamos do reservatório para garantir a funcionalidade correta do sistema. Claro, se isso for possível, que retardará a necessidade do uso das térmicas a combustíveis fósseis. Essa combinação feliz de sol e vento e potenciais hidrelétricos em abundância que a natureza generosamente nos ofereceu, ainda permitirá ao Brasil manter uma matriz de geração de energia elétrica limpa e barata por muito tempo. Basta que saibamos aproveitar essas condições com inteligência, senhor presidente. Hoje, no dia 1º/12, na verdade, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, que naquele momento estava sendo presidida por mim, que sou vice-presidente da comissão, aprovou o PLS 204 de 2014, de autoria do senador Wilder de Moraes, que é lá do seu estado de Goiás, com a brilhante relatório do senador Flecha Ribeiro, que é um senador do estado do Pará, que determina que as concessionárias e as permissionárias aplicam um montante mínimo de recursos em pesquisa e desenvolvimento, bem como em programas de eficiência energética no uso final, incluindo o projeto da microgeração e distribuída. Estão de parabéns o autor e o relator. Vamos trabalhar, senhor presidente, para que essa e outras matérias que impulsiona a utilização de novos meios de geração limpa e sustentável de energia tenha sucesso e receba cada vez mais atenção da sociedade. Sobre essa questão importante, senhor presidente, da geração de energias alternativas, energia limpa, era isso que eu tinha que falar. Quero fazer um breve comentário sobre o sucedido ontem. Ontem nós, nessa casa, aprovamos o PL 5, a revisão das metas fiscais, que é muito importante para que o governo possa equacionar suas contas, senhor presidente. E nós compreendemos como intempestiva a ação feita pelo senhor presidente da Câmara, que, na nossa visão, num ato de revanche, fez esse reconhecimento de impeachment, não tendo substância que o permitisse naquele momento. Compreendo a posição da oposição, o direito da oposição de fazer suas colocações, de protestar e de contestar o que ele achar que é necessário contestar. Mas a nossa visão é que o Brasil não pode parar, que o Brasil tem que continuar avançando, porque não há nada que desabone a nossa presidente da República e, com certeza, essa proposta de acolhida de impeachment vai ser arquivada. Muito obrigado, senhor presidente.